Capítulo 1182, Roubando as penas da cauda. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. Luzes deslumbrantes de todas as cores cobriram os três campos de batalha. Os três grupos avançaram ao mesmo tempo e lutaram com os pássaros da cauda de Fênix. Com a tentação de uma grande riqueza bem na frente deles, o potencial de todos foi acionado. Em particular, havia um grande número de quase-deuses nos grupos. Eles eram muito talentosos, então o aumento em sua força foi o mais óbvio. Ataquem! O ninho está bem na nossa frente. Eu posso ver frutas de essência dourada, grama verde do lótus do céu negro. Os sentidos divinos dos atacantes principais entraram lentamente no ninho da Fênix e viram muitos recursos de cultivo que os deixaram loucos. Zhao Feng estava bem atrás do grupo. Ele não tinha problemas em lidar com os pássaros da cauda de Fênix mais fracos. Em comparação com os da frente, não houve perigo para os que estavam na retaguarda, mas os que estavam na defesa obtiveram muito menos. Porém, tudo tinha uma exceção. Antes que todos conseguissem entrar no ninho, Zhao Feng já estava começando a coletar recursos preciosos. O olhar de Zhao Feng pousou em outra erva. Fruta com escamas da serpente dourada, você é a próxima. Desta vez, Zhao Feng mirou em um recurso mais precioso. Uma onda de poder da linhagem ocular surgiu em torno da fruta com escamas da serpente dourada. No centro da ondulação havia um redemoinho. Shua! No momento seguinte, a fruta desapareceu no ar. Ótimo! Zhao Feng estava muito animado enquanto procurava o próximo alvo. Havia incontáveis recursos preciosos no ninho, e eles eram como estrelas deslumbrantes que fizeram os olhos de Zhao Feng embaçarem. Neste momento, os pássaros da cauda de Fênix estavam lutando contra os três grupos. Ninguém em nenhum dos lados teria pensado que os recursos do ninho estavam diminuindo pouco a pouco. Cada vez que Zhao Feng pegava um recurso, ele trocava de lugar. As três forças ao redor continuaram avançando em direção ao ninho. Vão! As três forças quase alcançaram o ninho. Um ancião rugiu na escuridão da floresta. Vosh! 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 8 figuras correram em direção ao ninho. Eles eram da raça de escamas azuis. Ao mesmo tempo, várias outras figuras voaram ao redor da floresta da Fênix. Quase todas essas pessoas vieram de forças de 4 estrelas e meia. Eles estiveram escondidos em segredo o tempo todo, esperando o momento certo. Ao que parece, os três grupos poderão entrar no ninho em breve. Zhao Feng pensou. Se as três forças continuassem se aproximando do ninho assim, os pássaros da cauda de Fênix seriam empurrados de volta para o ninho. Nesse ponto, Zhao Feng não seria capaz de roubar mais recursos. Eu deveria levar mais um pouco antes que as três forças consigam entrar completamente. Zhao Feng começou a ficar mais ousado, e uma onda de poder da linhagem ocular cobriu 2 recursos no ninho. Shua! Zhao Feng pegou esses 2 recursos. Continuar. Zhao Feng continuou inspecionando o ninho enquanto lutava, garantindo os recursos de que precisava. Cada vez que ele roubava, 2 ou 3 recursos do ninho desapareciam. Quem roubou meu ramo espiritual antigo? Um pássaro da cauda de Fênix, deus verdadeiro de 3º grau, lutando, ficou furioso e lançou seu sentido divino para examinar seus arredores. Vem! As chamas ao redor deste pássaro da cauda de Fênix aumentaram instantaneamente quando ele ficou furioso e lançou inúmeras redes de fogo multicoloridas. Aquele pássaro da cauda de Fênix deixou uma marca de sentido divino no ramo espiritual antigo. Zhao Feng enxugou o suor frio. Felizmente, o pássaro da cauda de Fênix foi incapaz de sentir o ramo espiritual antigo dentro da dimensão do olho de Deus. No entanto, após a interrupção desse pássaro, ele fez outro pássaro perceber que os recursos no ninho haviam diminuído. Este pássaro da cauda de Fênix vivia no ninho noite e dia, então eles podiam dizer qual era a situação com apenas um olhar. Sem vergonha! Quem se atreve a roubar nossos tesouros? Os pássaros da cauda de Fênix instantaneamente ficaram furiosos e lançaram ataques ferozes contra as três forças. Vosh! 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 Incontáveis redes de fogo multicoloridas encheram o céu e dispararam pela floresta da Fênix.
Se não tomasse cuidado, eles seriam cortados em pedaços. Porque esses pássaros da cauda de fênix de repente ficaram loucos? Suprima-os rapidamente. Eles estão queimando seu poder de linhagem e não serão capazes de durar muito tempo. O ancião da raça Bruma Celeste em roupas de pano rugiu. O ancião em roupas de pano era muito conhecido no grupo e era o pilar de sustentação. Contanto que ele não caísse, a intenção de batalha de todo o grupo não cairia. Zhao Feng inspecionou seus arredores. Agora que os pássaros da cauda de fênix estavam em guarda, ele não podia mais roubar os recursos como desejava. Já consegui recursos suficientes. Vou fazer mais uma vez, depois eu paro. Zhao Feng murmurou em seu coração enquanto tomava uma decisão. Os recursos que ele já havia obtido eram todos das bordas externas do ninho. Eles já eram extremamente raros para Zhao Feng, mas o centro do ninho definitivamente tinha tesouros ainda mais raros. Zhao Feng mirou no centro do ninho, e esta seria a última vez. O olho esquerdo de Zhao Feng olhou para o centro do ninho. Bem no centro do ninho havia uma dimensão única. Era como um ninho de pássaro com as cores do arco-íris. A névoa da cor do arco-íris encheu o ar e todos os tesouros emitiram auras únicas. Ramo do dragão místico da noite púrpura, flor formadora de 6 ciclones Yuan. A frequência cardíaca de Zhao Feng acelerou. Qualquer um dos recursos aqui poderia mover o coração de Zhao Feng. A pena da cauda de um pássaro da cauda de fênix. O olhar de Zhao Feng pousou em algumas penas anormalmente bonitas da cauda. Embora fossem apenas penas, um fogo fraco ainda queimava sobre elas. Zhao Feng tinha ouvido a raça Braços Dourados falar sobre como as penas da cauda dos pássaros da cauda de fênix eram preciosas. Quando os fortes pássaros da cauda de fênix deixassem o ninho em que viviam, eles deixariam uma pena para trás, e sempre que um poderoso pássaro da cauda de fênix morresse, eles deixariam uma pena para a raça. Essas penas da cauda devem ser um tesouro importante para serem colocadas bem no centro do ninho. A frequência cardíaca de Zhao Feng acelerou. Havia outros recursos nesta dimensão, mas Zhao Feng estava definitivamente curioso sobre as penas. Esta dimensão tem a capacidade de impedir o roubo espacial, então não posso usar o transferência espacial aqui. Este lugar é semelhante ao armário de vinhos na adega do Jardim Esquecido do Semideus. Zhao Feng não fez nenhum movimento precipitado porque, se falhasse, os pássaros da cauda de fênix poderiam senti-lo imediatamente. Parece que preciso do pequeno gato ladrão para ajudar agora. Zhao Feng sorriu desamparadamente. Miau miau. Um gatinho cinza prateado apareceu no ombro de Zhao Feng. Seus olhos negros brilharam como uma luz maliciosa enquanto inspecionava o ninho à distância. Esta foi a primeira vez que Zhao Feng deixou o pequeno gato ladrão entrar no reino dos sonhos da Era Antiga, mas o pequeno gato ladrão não estava muito curioso e não disse nada. A aparição do pequeno gato ladrão também não chamou muita atenção. Afinal, da perspectiva dos outros, este era apenas um animal de estimação fraco normal. Depois de se comunicar com o pequeno gato ladrão por um momento, o olho esquerdo de Zhao Feng travou na dimensão separada no centro do ninho mais uma vez. Vosh! Uma onda de poder da linhagem ocular se espalhou, e o pequeno gato ladrão apareceu no ninho central da fênix. No entanto, no momento em que o pequeno gato ladrão entrou em uma dimensão separada, as expressões de alguns pássaros da cauda de fênix lutando do lado de fora mudaram dramaticamente. Zá! Zá! Esses pássaros da cauda de fênix eram os mais fortes. Nesse momento, eles estavam enfurecidos e encaravam os humanos à sua frente com olhos vermelhos sangue. Sem vergonha! Como você ousa tentar roubar os tesouros do nosso ninho? Quase todos os pássaros da cauda de fênix rugiram de raiva. Eles queriam voltar para o ninho, mas estavam preocupados que, se partissem, os humanos seriam capazes de atacar direto para o ninho. Pequena língua, vá você! Disse um pássaro da cauda de fênix Deus verdadeiro de 5º grau, e um pássaro da cauda de fênix Deus verdadeiro de 4º grau imediatamente se transformou em uma chama azul púrpura e correu de volta para o ninho. Os 3 grupos atacando com força total ficaram confusos quando viram essas ações estranhas dos pássaros da cauda de fênix.
Esta é a segunda vez que os pássaros da cauda de fênix ficam furiosos. O que aconteceu? Muitas pessoas tinham essa dúvida em seus corações. Voz. O pássaro da cauda de fênix voltou para o ninho. Um gato podia ser visto abrindo a boca e engolindo vários dos tesouros mais preciosos do ninho. Seu gato ladrão, volte aqui. O pássaro da cauda de fênix rugiu enquanto as chamas aumentavam ao seu redor. Incontáveis linhas de fogo se curvaram em direção ao pequeno gato ladrão, mas uma onda de poder da linhagem ocular de repente o cobriu. Shua! A figura do pequeno gato ladrão desapareceu no ar. Nada bom, as penas da cauda do ancestral foram roubadas. A expressão do pássaro da cauda de fênix foi instantaneamente preenchida com medo e pânico ao enviar uma mensagem para os poderosos pássaros de cauda de fênix. Notícias sobre o roubo das penas da cauda do ancestral se espalharam instantaneamente pela raça pássaro da cauda de fênix. Quase 100 pássaros da cauda de fênix perto do ninho queimaram seu poder de linhagem, e uma onda de sua terrível pressão de linhagem das 10.000 raças antigas se espalhou. Matem! Matem todos esses humanos! A raiva desses pássaros da cauda de fênix não pôde ser contida, e eles rugiram em um frenesi. Depois que as penas da cauda de seu ancestral foram roubadas do ninho, os pássaros da cauda de fênix ficaram completamente enfurecidos e atacaram sem nenhum cuidado. As linhagens dos grupos que atacavam a raça pássaro da cauda de fênix não eram mais fortes. Algumas das raças de 4 estrelas e meia foram classificadas apenas na casa dos 2.000. Os 3 grupos começaram a ser suprimidos devido à diferença nas linhagens. As penas da cauda no ninho foram roubadas, então todos os pássaros da cauda de fênix ficaram com raiva. Impossível, ainda nem chegamos perto do ninho. Os 3 grupos ficaram extremamente frustrados. Eles lutaram por muito tempo, mas tal situação aconteceu quando eles estavam prestes a chegar ao ninho. Isso significava que todos os seus esforços foram para o lixo. No entanto, salvar suas próprias vidas era a questão mais importante no momento. Os pássaros da cauda de fênix que guardavam o ninho não se importavam mais com suas próprias vidas e estavam usando suas vidas para derrubar o inimigo. Voz. Terríveis linhas de fogo dispararam em direção a todos. Não havia lacuna em lugar nenhum. Retirada. O ancião em vestes de pano da raça Bruma Celeste suspirou e deu a ordem. Esta aura de fogo. O pássaro da cauda de fênix Deus verdadeiro de 5º grau, lutando contra o ancião em roupas de pano teve uma sensação familiar de fogo. Ele olhou ao redor e instantaneamente travou em Zhao Feng. Não é bom. No momento em que o pássaro da cauda de fênix Deus verdadeiro de 5º grau viu Zhao Feng, seu cabelo se arrepiou. Seus ossos ficaram frios e um suor frio começou a escorrer de sua testa. Voz. Zhao Feng recuou rapidamente. Ele foi a pessoa que escapou mais rápido de todo o grupo. Covarde. Lixo. Ele recua muito rápido. Muitas pessoas da raça Bruma Celeste falaram com desdém quando viram a expressão de pânico de Zhao Feng, mas Zhao Feng não deu a mínima. Nesse momento, salvar a própria vida era o mais importante. Os outros não obtiveram nada, mas o que ele obteve foi o suficiente para fazer os olhos dos Deus verdadeiro de 5º grau ficarem vermelhos. Como esperado dos pássaros da cauda de fênix, o controle deles sobre o fogo atingiu um nível tão alto. Zhao Feng ficou pasmo. Zhao Feng teletransportou o pequeno gato ladrão para fora no momento em que ele pegou a pena da cauda. Só ficou em seu ombro por um instante, mas uma tênue aura de linhagem sanguínea de fogo tocou seu corpo. Zá! Zá! O grito deste pássaro da cauda de fênix foi nítido e brilhante. Os olhares de todos os pássaros da cauda de fênix no ninho instantaneamente se fixaram no grupo da raça Bruma Celeste. Matem todos eles e pegue de volta as penas da cauda do ancestral. Este pássaro da cauda de fênix Deus verdadeiro de 5º grau, tinha uma expressão séria. Um grande número de pássaros da cauda de fênix mudou de alvo e se dirigiu para a raça Bruma Celeste. Nesse momento, todos os membros do grupo da raça Bruma Celeste tinham rostos pálidos.
Havia pelo menos 50 pássaros da cauda de fênix reunidos na frente deles. Um número tão grande era o suficiente para matar todos